Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje não vamos falar de filme não, vamos falar sobre a carreira de um cineasta, no caso do James Wan. Bom pessoal, hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente, né? Uma espécie de biografia / história da carreira de um diretor que é o James Wan, um cara que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dele, porque eu realmente acho que ele é muito talentoso, mas também porque eu gosto muito de terror, então uma coisa acabou ligando na outra, eu admiro, né, me espelho bastante nele no quesito contar histórias. E vamos ver, né, se esse tipo de vídeo acabar agradando vocês, quem sabe eu não faço de outros, eu tenho, né, expectativa de fazer do Hayao Miyazaki, enfim, de tantas outras pessoas importantes que eu gosto, também do trabalho que eu gosto, ou que foram importantes para a indústria. Mas antes de começar o vídeo em si, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixem um like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, vocês não têm noção do quanto isso é importante, bem como dê uma olhadinha na descrição, porque ela tem os links para o meu Instagram e também para os meus livros, que eu sou escritor, como eu falei, escrevo terror, suspense policial e também fantasia, tudo lá na Amazon. Sem mais delongas então, vamos começar com o vídeo. Sendo que eu vou dar umas olhadinhas aqui pro lado, eventualmente, porque meio que o meu roteiro está aqui, porque tem bastante informação para falar. Mas enfim, James Wan, nascido em 26 de fevereiro de 1977, ou seja, ele tem 45 anos, nasceu em Cochin, que é uma cidade ali na Malásia, sendo que seus pais têm origem chinesa. Aos 7 anos de idade, ele se mudou para Perth, que é uma cidade ali na Austrália, onde ele cresceu, até se tornou, né, cidadão australiano, inclusive foi nessa época que ele começou a desenvolver seu amor pelo cinema, e que obviamente ele levou para o resto da vida. Já na fase adulta, ali vivendo na Austrália ainda, ele se mudou para Melbourne para estudar na RMT University, não sei como se pronuncia a sigla em inglês, perdoem. E no caso ele acabou adquirindo, né, o bacharel em artes de mídia e etc. ali em 1998. Sendo que, dentro da universidade, ele conheceu, né, um grande amigo que depois, posteriormente, se tornou seu sócio na sua carreira, que é o Leigh Whannell. O Leite, junto do Wan, começaram então a trabalhar com o cinema, que era a paixão que eles tanto queriam. Fizeram ali alguns projetos que foram até premiados no mercado doméstico da Austrália, mas eles queriam alçar voos maiores. E em 2003, eles começaram, né, a colocar a vida num projeto que eles já tinham trabalhado, já estavam trabalhando há um tempinho, que é um roteiro de terror com base em sonhos do James Wan. Eles pegaram esse roteiro ali em 2003, cortaram um pequeno trecho dele e desse pequeno trecho fizeram um curta-metragem que serviria como apresentação para produtores, etc., que porventura pudessem se sentir atraídos a produzir aquele projeto. Isso deu certo, sendo que o próprio Leite acabou atuando, né, nesse curta e posteriormente no próprio filme. E que filme é esse que saiu, né, desse curta e se tornou um filme, que foi o primeiro filme do James Wan? Bom, Jogos Mortais. Em 2003 teve esse curta, baseado, né, no roteiro que eles escreveram, que era baseado, por sua vez, nos sonhos do Wan. Em 2004, o filme se tornou uma realidade, sendo assim o primeiro filme da carreira do Wan e que foi um sucesso estrondoso. Aqui a gente vai ter uma das marcas da carreira do James Wan, que é o fato dele, com pouco orçamento, trazer muito lucro. Uma vez que Jogos Mortais, lançado em 2004, foi um filme que custou apenas 1,2 milhões de dólares e arrecadou nada mais nada menos que 103,9 milhões, ou seja, um lucro gigantesco. As críticas foram um pouco divididas, né? Ali em média de 51% no Rotten Tomatoes, para a questão da crítica especializada, porém o público abraçou a franquia com 84% de aprovação. Acredito que a crítica em si não estava tão preparada para o filme na época, uma vez que essa média é muito baseada, né, nas críticas da época, só que quando a gente para para olhar hoje em dia é meio que unanimidade que Jogos Mortais é um filmaço de terror e que influenciou muito o gênero dali para frente. E é claro que tal sucesso comercial não ficaria, né, digamos assim, como filho único para a indústria. Os produtores, etc., quiseram, né, uma continuação. Sendo assim, o James Wan, junto do seu companheiro, ainda trabalharam, né, nos Jogos Mortais 2, inclusive são produtores da franquia até hoje. Só que aí, né, eles ficaram um pouco mais afastados. Se eu não me engano, o James Wan escreveu o roteiro do 3, mas no geral ele só trabalhou como produtor depois. Mas esse foi, digamos assim, seu primeiro grande filho na indústria dos cinemas e não poderia começar de forma, digamos assim, melhor. Afinal, filme de sucesso, no gênero que ele adorava, que era o terror, e fazendo, né, muito dinheiro e agradando o público.
Porém, ainda inexperiente, o James Wan, né, foi ali já para 2007, o ano que ele estaria mais 2 filmes, ou seja, seu segundo e terceiro filme respectivamente, e que ele teve que enfrentar alguns problemas. Porque esses 2 longas dirigidos foram Dead Silence, ou Gritos Mortais, lançado ali, né, com um orçamento de 20 milhões, arrecadando 22 milhões, ou seja, o filme basicamente se pagou apenas. E no caso, eles mesmos afirmaram, né, tanto o An quanto o seu parceiro, que esse foi um filme que foi uma experiência negativa para eles, foi algo difícil de se fazer, um filme que teve 21% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 51% do público no geral. Então foi algo que realmente incomodou um pouco eles, apesar de que eu vejo hoje em dia que o filme é um pouco mais aceito, o filme muitas vezes o pessoal não mata 5, 6 hoje em dia, mas assim, na época foi algo muito marcante para ele, porque o cara vinha de um sucesso gigantesco e de repente ele faz um filme que não é tão bem aceito, inclusive que também tem uma questão financeira, o filme não foi bem em bilheteria. Como se isso não bastasse, no mesmo ano ele ainda lançou Dead Silence, que é, né, Dead Silence não, desculpa, Death Sentence, que é o filme, né, Sentença da Morte. Aqui o James Wan começou a colocar o pezinho fora do terror, é o seu primeiro filme com elementos de ação, ele é estrelado pelo Kevin Bacon, mas novamente o filme não foi bem de bilheteria e também não foi bem na questão da crítica. Com um orçamento de 20 milhões, o filme fez apenas 17, ou seja, já deu prejuízo, além do fato de ter amargado 60% da crítica da crítica especializada e 60% da crítica ali do público. Sempre que eu falar dessas percentagens de crítica, eu estou baseando no site do Rotten Tomatoes, que é um site famoso em relação a isso. Então aqui a gente tem até uma coisa peculiar. Esse foi o primeiro e único ano da carreira do James Wan que ele fez 2 filmes numa paulada só. E dá pra ver que ele sentiu o impacto disso, como a gente vai ver na frente, porque quando ele vai retornar com um filme de sucesso e que ele inclusive chegou a falar que ele precisava fazer uma pausa na carreira, porque ele estava cansado. Ou seja, um cara com pouco tempo de carreira falou, opa, pera, preciso respirar, porque talvez ele estivesse sendo engolido por essa indústria de fazer filmes a toque de caixa. Então ele parou, tirou um tempinho sabático, ficou apenas escrevendo, e no caso ele chegou apenas a dirigir em 2008 um trailer para o jogo Dead Space, inclusive eu não sabia disso, eu adoro Dead Space, e faz total sentido ele ter feito parte disso. Sendo assim, James Wan retorna para os cinemas em 2010, com um projeto totalmente independente que é Insidious, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Sobrenatural. O Wan tentou fazer esse filme de forma independente exatamente porque ele queria controle criativo total sobre a obra, o que dá a entender que parte das suas experiências negativas lá em 2007 foi o fato de ter tido ali muito dedo de produtor, ter dito muita questão de controle da indústria, de pressão em relação a prazo, etc. Só que é claro que lançar um filme independente, por mais que o Wan já fosse um cara com nome no mercado, é difícil. Então o filme foi estrelar lá no Festival de Toronto. Conseguiu chamar a atenção, é o filme que teve pela primeira vez a parceria, né, do Wan com o ator Patrick Wilson, que inclusive vai voltar num filme de uma franquia lá na frente. E no caso, o filme foi exibido como foi no Festival de Toronto e foi comprado pela pela Sony para distribuição mundial. O filme custou apenas 1,5 milhões e rendeu 99,5 milhões. Ou seja, novamente o James Wan mostrou que era capaz de, com um orçamento pequeno, trazer grande lucro. E no gênero de terror, que era o gênero que ele se sentia mais confortável, tendo ali 66% de aprovação da crítica e 62% do público. Sendo que eu acho que hoje em dia esse filme é até mais bem aclamado tanto pelo público quanto pela crítica. É um filme ali nota 7, nota 8 tranquilamente. Então é um filme bem legal, eu particularmente gosto muito do primeiro Sobrenatural. Em entrevista naquela época, o James Wan chegou a falar um pouquinho que ele queria, né, experimentar novos gêneros. Ele queria ir para ação, ele queria ir para até mesmo comédia romântica, porque ele falou que apesar dele e do Leite amarem o terror, eles amam o cinema. E isso é importante, porque como eu falei, ele já tinha dado um passo para isso no passado, que foi um passo de insucesso, mas posteriormente a gente vai ver o Wan efetivamente conseguindo fazer essa caminhada, né, essa, digamos assim, ramificação da sua carreira, não ficando apenas marcado pelo terror, que é claro que é seu carro-chefe, mas ainda assim se mostrando hábil em outras produções. E quais produções seriam essas? Vamos então por partes, porque ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá, já que o próximo filme do James Wan é em 2013 e exatamente Invocação do Mal. Invocação do Mal é o filme de maior marca na carreira do James Wan, sendo que aqui, né, ele voltou com a parceria com o ator Patrick Wilson e também, no caso, ele trouxe a Vera Farmiga, enfim, se tornaram ícones dentro do terror os dois, né, fazendo o casal Warren, e foi um filme que custou 20 milhões ali no seu orçamento e lucrou 319,5 milhões, ou seja, um sucesso sem igual. Sendo que Invocação do Mal conquistou 86% de aprovação da crítica e 83% do público. Além disso, nesse mesmo ano, eu falei lá que em 2007 ele tinha, né, foi o único ano que ele tinha feito 2 filmes seguidos, no mesmo ano, né, mas eu acabei errando. Aqui, né, em 2013, isso aconteceu de novo,
Porém, ele mesmo admitiu que ele não queria fazer a continuação de Sobrenatural. Ele falou que ele não tinha planos para isso, fez por pressão do estúdio, fez ali Sobrenatural 2. É um filme que tem uma aprovação muito menor ali, tanto da crítica quanto da audiência, 32 e 57 respectivamente, e fez, né, um orçamento de 5 milhões, lucrar 161 milhões. Ou seja, deu certo financeiramente? Deu. Tanto é que a franquia continuou depois e ele é produtor da franquia ali sobre Sobrenatural 3, capítulo 4, etc. Mas ele mesmo admitiu que não queria trabalhar na continuação do filme. Então, como eu falei, lá atrás, né, em 2007, eu falei que tinha sido o único ano que ele fez isso, mas não. Em 2013 ele também lançou 2 filmes um ano só, mas dá pra ver que não é o que ele gosta de fazer. Sempre que ele faz, fica um gosto amargo pro James Wan. Em 2014, efetivamente, James Wan dá um passo na sua carreira, porque, como eu falei, ele queria trazer, né, filmes de outro gênero, e ali, numa disputa, em negociações ali que começaram já no ano passado com a Universal, ele conseguiu ser o diretor escolhido para Velozes e Furiosos 7. No caso, Velozes e Furiosos 7 estava ali, né, numa briga entre diretores, vários diretores queriam, né, assumir o controle dessa franquia, ou pelo menos desse filme específico, já que o diretor anterior, que tinha comandado os últimos 4, não estava mais na franquia. Ele foi lá e fez de Velozes e Furiosos 7 o maior sucesso da franquia, o que por si só é algo incrível, sendo que teve um orçamento de 250 milhões, sim, um orçamento alto, mas lucrou nada mais nada menos do que 1 bilhão 515 milhões, ou seja, um lucro assim sem igual, é algo fenomenal, e é um dos filmes da franquia Velozes e Furiosos com maior aprovação, 81% da crítica e 82% do público, ou seja, sucesso de público e crítica, ele não poderia querer outra coisa, e efetivamente aqui ele começa a colocar o seu pé fora do terror, né, no caso assim, com sucesso, indo para o cinema de ação, e mais do que isso, indo para o cinema de ação blockbuster, algo assim que dá para ver que ele trabalhou com um orçamento muito maior, é um estilo de filme muito diferente, é estilo de cinema assim, totalmente diferente do que ele vinha fazendo até então. E ele mostrou ser capaz também, afinal, como ele falou, ele adorava cinema. Já 2 anos depois, em 2016, ele veio com Invocação do Mal 2. Continuação lá que ele fez por causa de um acordo que ele tinha com a New Line Cinema, mas aqui, efetivamente, ele quis fazer esse filme. Apesar do acordo, ele não tinha pressão, já que teve, né, um tempo a ser trabalhado. A New Line dá controle criativo para o James Wan, uma vez que a New Line Cinema fala que o James Wan é um diretor único, tanto é que ele era o único diretor na época que tinha esse tipo de contrato com ela. Então, assim, dava para ver que tinha todo um carinho especial. O James Wan tinha que fazer por contrato, mas ele também fez porque ele gostava. O orçamento do filme foi de 40 milhões e lucrou 321. Com um orçamento ainda pequeno, digamos assim, comparado com o Velozes e Furiosos 7, já era um orçamento maior do que ele estava fazendo até então no início da carreira com filmes de terror, o que é algo significante, e lucrando, né, mais de 300 milhões, ou seja, sucesso por completo, além da crítica de ter 80% de aprovação e 81% do público, enfim, aqui engatando mais um sucesso. Em junho daquele mesmo mês, né, em junho daquele mesmo ano, desculpa, James Wan ainda lançou a Atomic Monster Production, ou seja, a sua produtora de filme e televisão. Aqui a gente tem, né, o início da carreira dele como produtor de maneira mais ativa. Ele já tinha trabalhado como produtor, né, em outros filmes, mas aquele produtor, digamos assim, apenas com nome, etc. Aqui ele realmente criou uma empresa dele para trabalhar na produção de filmes. Então, vários filmes, obras, a partir dali, carregam o nome do James Wan como produtor. Necessariamente ele está ali envolvido no projeto? Ele está colocando seu dedo na questão criativa? Não. Mas é fato que o nome de James Wan começou a atrair muito público. Então a gente tem, por exemplo, as ramificações, né, do universo da Invocação do Mal, como Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3, A Freira, A Maldição da Chorona. A gente tem, por exemplo, séries como Arquivo 81, a gente tem séries como Eu Sei Que Você Fez no Verão Passado, Lights Out, né, que é um filme de terror também. Enfim, tudo isso conta com produção da Atomic Monster. É claro que nesse bolo todo, muita coisa sendo produzida, teve coisas boas e coisas ruins, mas aí, como eu falei, não tem dedo criativo do James Wan. Aqui é o lado empresário dele, fazendo dinheiro, show de bola, mostrando também uma outra vertente dele, ainda dentro do cinema, mas não apenas como um cara criativo, mas como um cara ali de realmente movimentar dinheiro, fazer dinheiro com a indústria do cinema. Em 2018, James Wan então dá mais um passo em relação, né, a sair somente do terror, e além de fazer aqui um filme de ação, ele vai além e pega o gênero, né, que é o gênero talvez mais em alta na última década, que é o gênero de super-herói. Em 2018 ele foi lá e dirigiu Aquaman, sendo, né, o filme dentro do universo da DC
com maior bilheteria até hoje. Aquaman custou 200 milhões de dólares e rendeu 1 bilhão 148 milhões para a DC, sendo com uma aprovação relativamente alta, teve 65% do público e 73% da crítica. Levando em consideração que naquela época os filmes da DC estavam sendo massacrados, hoje a DC deu uma melhorada porque tiveram outras obras boas, Mulher Maravilha, teve o próprio Snyder Cut, e além desses filmes mais autorais que a DC tem fazendo, como Coringa e o Último Batman, mas Aquaman realmente foi um suspiro para o universo ali cinematográfico da DC que estava ali cambaleando. Então, James Wan se mostrou ainda eficaz dentro do universo de super-heróis, então cada vez mais conseguindo se deslocar do terror. Mas é claro que vira e mexe ele volta pro terror, e isso aconteceu no seu último filme, que foi em 2021, com Maligno. Aqui, Maligno, eu tenho uma dor no coração quando eu falo que o filme infelizmente não foi um sucesso de bilheteria, custou 40 milhões e rendeu apenas 34 milhões, mas ele tem uma grande aprovação da crítica, com 76%, não tanto quanto do público, com 52%. Particularmente, eu acho que aqui o James Wan, quando ele volta para suas origens no terror, ele entrega um filme único, para mim, um dos filmes mais geniais do diretor, mas eu entendo que não é um filme tão fácil de ser assistido e não tão fácil de ser compreendido por todo mundo, não é porque ele é complexo em relação ao roteiro, mas porque simplesmente o James Wan se divertindo e brincando com vários arquétipos do terror. Para gostar desse filme, tem que ser fã de todos esses arquétipos, tem que gostar muito de terror e se divertir com um filme que não vai necessariamente te dar susto, mas que vai se mostrar um cara que ama terror como você, se divertindo produzindo uma obra assim. Então, se você embala nessa onda, é um filme brilhante, um filme genial. Se você não embala, realmente é um pouco mais difícil de gostar. Mas para mim, Maligno é um dos melhores filmes do James Wan, assim, disparado, um dos melhores filmes de terror, pelo menos um dos filmes de terror que eu mais gosto, que eu mais guardo com carinho dos últimos anos. Aqui, então, a gente fecha o ciclo de filmes do James Wan. O James Wan é um cara mais reservado na sua questão pessoal, não tem nada assim de muito polêmico, ele se casou em 2019, enfim. Ele é um cara muito focado em sua carreira, o que vaza pra gente sobre a vida dele é em relação à sua carreira. Sendo assim, a gente tem aqui, digamos assim, um fechamento da sua biografia, pelo menos até então. Ele tem 45 anos, tem muito tempo pela frente, está no auge da sua carreira, produzindo filmes, dirigindo filmes, roteirizando filmes, enfim. Quero muito continuar vendo James Wan. Tem diretor aí que trabalha até os 80 e poucos anos, por que ele não vai ser um cara como ele, um cara assim também? Então, vamos torcer para que nos próximos anos a gente veja muito James Wan nesse ritmo que a gente tem visto a cada 2, 3 anos, porque ele traz muita coisa boa, e vamos continuar, eu torço para continuar vendo ele, tanto no terror, porque ele é magistral, quando ele vai pro terror, ele acerta, é simplesmente isso, e também vendo ele em outros gêneros. Ele se mostrou bem na ação, se mostrou bem em filmes de herói, por que não ver ele, como foi em comédia romântica, ver ele em drama? Eu acho que tem muita capacidade e seria algo diferente de se ver. Porque, no mínimo, James Wan é um cara inventivo, no mínimo, ele é um cara que sabe trabalhar com vários elementos que são até considerados clichês, mas que ele domina com uma prática, assim, inacreditável. Então, assim, eu fecho a biografia da carreira do James Wan. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, deixa o like porque isso fortalece o trabalho e dá uma olhadinha nos links da descrição. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!